E aí, meus amigos rubro-negros, meu bom dia a todos. Quero desejar aqui uma ótima segunda-feira, um início de semana para você que está me assistindo neste exato momento. E tá rolando muita fofoca, muita fake news, dizendo que o Flamengo não tem mais dinheiro para contratar jogador no meio do ano. Saiu até nas redes sociais que o Flamengo tinha apenas 15 milhões de euros para trazer reforço, no meio do ano. É inacreditável isso. A galera da Turma do Amendoim, Lugol, André e Karina, comentaram um pouco sobre a venda de jogadores no Flamengo e quanto que o Flamengo tem que vender para contratar jogadores, vamos dizer assim. Comentaram sobre isso aí. Já quero dedicar os créditos ao canal Turma do Amendoim. Link aqui na descrição do canal Turma do Amendoim. Já deixa o like no vídeo, clica no botão hypar e vamos pro corte. Olha só o que a galera aí do canal Turma do Amendoim comentaram. Flamengo precisa vender 43 milhões de euros. Tá aí. O Flamengo precisa para fechar no 0 a 0, hein? O Flamengo para fechar no 0 a 0 precisa vender 43 milhões de euros. Vê se eu acho a matéria aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Cadê? Até achei aqui, ó. Tá no GE, inclusive, ó. 43 milhões de euros o Flamengo precisa vender. E aí o cara que o Flamengo precisa vender, esses 4 jogadores o Flamengo deve colocar à disposição. São eles. Primeiro, o Wallace Ian. O Wallace Ian, jogador que não tá bem, é um dos jogadores que o Flamengo vai colocar para venda nessa janela. André, o Wallace Ian tem mercado para ele? Daqui a pouco eu coloco os valores. 43 milhões de euros, acho que são 256 milhões de reais, é o que o Flamengo precisa vender para fechar no 0 a 0 e depois sim poder contratar o Almada ou outros jogadores. E a estratégia de Palmeiras e Flamengo é a mesma. Tanto o Palmeiras quanto o Flamengo vão manter a questão conservadora, vão tentar atingir a previsão orçamentária para depois sim pensar em reforço. Porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo precisam vender jogador. E para mim, quem largar na frente, quem trouxer Almada, quem trouxer Danilo, olha, encaminha muito bem a questão de conquista de título para o segundo semestre. André, o Wallace Ian, André, tem mercado o Wallace Ian? Quero ver o pessoal rubro-negro aqui no chat também. Só mercado de peixe, Lugol. Esse aí se valorizou de uma tal forma que, pelo amor de Deus. André, não, é ruim o Wallace Ian. Esse é um jogador problemático. O Flamengo tentou, acho que não sei por que não deu certo com o Red Bull, ele tinha ido para lá, não sei por que voltou. Não esquece. Olha, tem que dar graças a Deus se emprestar ele para alguém. Wallace Ian, Karina, tem mercado? Daqui a pouco eu vou colocar os valores de todos esses jogadores para ver se atinge os 43 milhões de euros. Vai lá, Karina. Wallace Ian. Mercado tem, eu acho assim, não dá para superinflacionar, tá? Eu acho que não é um jogador, é um jogador, eu acho tecnicamente bom, mas é um jogador, eu concordo com o André, de temperamento complicado. Então assim, não ele sim é um tipo mais desagregador, não sei não, acho que gera muito conflito dentro de um elenco. É um bom jogador, sempre tem mercado, mas não dá para superinflacionar, não vale muito não. Ó, o Alexandre Henrique colocou aqui, o Wallace Ian é o Luigi do Flamengo. É isso aí. Joga nada, ele entra em campo, é a mesma coisa que nada. Nada. Será? Eu tenho pouco conhecimento dele, não conheço o Wallace Ian, de verdade não conheço. Queria até a opinião do pessoal do chat aqui, os rubro-negros que estão aqui. O Wallace Ian é um bagrezinho ou tem mercado? É um bom jogador? O torcedor rubro-negro gostaria de manter o Wallace Ian no elenco do Flamengo? Pra mim... Pelo menos não vejo nem ele entrar, esse Wallace Ian. Ó, o Leonardo colocou aqui, ó, o Wallace Ian já está vendido para o Red Bull por 12 milhões de euros. E o Cebolinha vai para a Arábia por 10 milhões de euros. Ó, vou colocar os valores aqui. Olha, esses valores que o Leonardo fez estão muito acima do que eu estou pensando. Imagina que o Red Bull vai pagar 12 milhões de euros no Wallace Ian, mas... Meu Deus do céu. Segundo jogador, Luiz Araújo. Esse é bom jogador, esse eu gosto. O jogador começou no São Paulo. André, Luiz Araújo. Esse é um jogador que o rubro-negro manteria no Flamengo. Bom jogador, hein? Sim, bom jogador. Esse aí vale uma graninha. Dá para negociar bem ele. Dá para vender bem. Mas tem que vender para fora, né? Aqui no país, não sei se tem time que... Não tem quem compre ele no Brasil. Então, eu acho que esse aí tem lugar para ser vendido, sim. Mas 10, 12, 15... Não acredito.
O Marcos André mandou aqui, mentira, o Cebolinha é 12 milhões aonde tá colocando o Marcos André? Gente, vamos cair na realidade. Faltam 6 meses para acabar a porra do contrato do Cebolinha, cacete. Como é que ele vale 12 milhões de euros? Vamos colocar aqui, vou colocar aqui já o Cebolinha. Meu Deus, vou colocar aqui o Cebolinha. O Matheus Magazinelli mandou dizendo que o Wallace Ian é um bagre marrento, aí que não é nada disso. Torcedor do Rubro Negro aqui colocando. É isso aí. Ó, o Royal tem que vazar também, ó. Vender o LA7 e manter o Plata é burrice puro, Carlos Aquino. Karina, Luiz Araújo é bom jogador, o Flamengo deve colocar à disposição para fazer dinheiro e poder trazer jogadores para compor esse elenco no segundo semestre. Lugó, é banco no Flamengo, mas é um jogador muito útil. Quando entra, já entrou em vários momentos, fez gols importantes, assim, é um jogador útil no elenco do Flamengo, Lugó. Então, assim, tem valor de mercado. Não sei se tá muito super inflacionado o que estão falando, né? Não sei quanto que seria o valor, mas ele tem mercado, Lugó. É um jogador muito útil no elenco do Flamengo. Então tá aí, terceiro jogador. Esse é aquele que deu a vitória para o Palmeiras, esse 3-0. Se o Palmeiras vencer o Flamengo, André, se deve esse jogador. Carrascal, esse o Flamengo deve vender o mais rápido possível, até pediu para sair, então Carrascal, e é um jogador que o Flamengo pagou caro, e é um jogador que pode render bons frutos ao Flamengo, até porque o Flamengo gastou, acho que mais de 80 milhões de reais com Carrascal. Carrascal, André, tá de saída do Flamengo, Carrascal. Eu não queria falar, mas eu vou falar, eu avisei. Não acreditou que eu não quis, quem se iludiu, vocês são iludidos, eu avisei isso aí. Não, o Carrascal é o novo Zico. Não, o Carrascal é o novo Renato Gaúcho. Não, eu avisei que isso aí ia atolar. Tá aí, é isso aí. Matusquela maluco, outro jogador parafuso solto e vai perder dinheiro. Vai Como perder parafuso dinheiro. solto? André, ele ajudou a gente, André. Ele ajudou o Palmeiras, André. Eu adorei. O Carrascal é monstro. O Carrascal é monstro, André. Ajudou o Palmeiras, André. Ele é monstro. Ele, a noite do terror no Play Center. Ele faz um bico de fim de semana no Play Center. Ele entregou o Flamengo contra o Fluminense, entregou o Flamengo contra o Corinthians, entregou o Flamengo contra o Palmeiras. Pô, é brincadeira, né? O Flamengo pagou 80 milhões nele. Por isso que eu falei, você vê como é quando você compra mal, você vê como é que fica o ano, você vê como você compromete o ano seguinte? Tá aí. Tá aí. O Marcos, quem trouxe informação tá no GE, tá? Essa informação que eu tô trazendo aqui não é da minha cabeça, não. Fonte Globo Esporte, esses 4 jogadores é o que tá na lista do Flamengo para ser negociado, tá bom? Informação do GE, tá lá no GE. Depois vocês assistem lá. Vou colocar aqui, ó. Peraí, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Tá aqui, ó. É o caso do Cebolinha, que não vai renovar porque o contrato vence agora. Com menos espaço, o Wallace Ian e Luiz Araújo podem ter ofertas avaliadas. E no caso de Carrascal, a saída não é tão simples, já que o Flamengo investiu 12 milhões de euros, 77 milhões no ano passado. Então a informação é do GE, não é da minha cabeça não. Aqui, ó, aqui eu mato a cobra e mostro o pau aqui pra vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, informação do GE, tá aqui, não trago coisa na minha cabeça não, informação tudo baseada em fatos e dados, não trago fake news aqui pra vocês não, tá bom? Tá aí. E o último é Everton Cebolinha, que tem interesse de 3 clubes. O Palmeiras sondou, o Corinthians sondou, mas o Flamengo quer o Breno Bidon colocar a negociação. O Cruzeiro também tem interesse. E é o seguinte, Cebolinha, contrato vence dia 31 de dezembro, porém, a partir de julho, ele pode assinar um pré-contrato. Porém, se algum clube quiser utilizá-lo agora, que é o que costuma acontecer, ele teria que dar uma graninha pro Flamengo para poder ter uma compensação financeira para ele poder jogar no segundo semestre. Então tá aí, Cebolinha é um outro jogador que não interessa ao Flamengo, mas não sei se o Flamengo venderia Palmeiras ou até o Cruzeiro. Dizem até que eles preferem vender ao São Paulo por um valor pequeno, o São Paulo que está sem dinheiro, do que vender para Palmeiras e Flamengo. Palmeiras que duela com o Flamengo no Brasileiro e o Cruzeiro que duela com o Flamengo na Libertadores América. Confronto dificílimo pro Flamengo. André, Cebolinha. Você gostaria do Cebolinha no Palmeiras, André? Não. Não? Não. Sabe por quê? Assim, quase que de graça. Porque assim, o salário dele é alto, o Cebolinha ganha por volta de 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão. É um cara na realidade, um cara que tá no banco custando. Já chega o Felipe, o coisa que eu não aguento mais jogador ganhando 1,5 milhão no banco. Imagina o Veiga voltando, Lugó. Imagina o Veiga voltando, temos que aguentar um ano mais. Sabe o que eu penso? Sabe o que eu penso, André? Em relação ao Cebolinha, quero ver a Karina também.
levanta a plaquinha. Ah, segundo tempo, o Palmeiras não consegue fazer gol. Aí vem o Abel com a plaquinha. Quem vai entrar? Luigi, Felipe Anderson, Sousa, Mas ele Jefité. pagar ainda por esse cara, ainda Puta pagar que não é melhor ter um tanto de Cebolinha, salário? André? Não é melhor ter um Cebolinha do que entrar Luigi, mas o Sousa, Cebola não faz nem mais Felipe chorar, Lugó. Anderson morto. Não é melhor o Cebolinha, André? Essa Cebola não faz nem mais chorar, Lugó. Nem mais chorar faz. Ah, o André Mamora. Karina, não é melhor Cebolinha do que Luigi, Sousa, Felipe Anderson e tantas aberrações? Eu preferi o Cebolinha entrando num segundo tempo do que tanto engodo que o Abel levanta a plaquinha, eu já me enfio debaixo da cama porque não sabe que não vai acontecer absolutamente nada. Eu queria o Cebolinha, um jogador útil, hein? É um jogador que pode, de graça praticamente, R$1,5 milhão de reais, você, por uns 6 meses, eu acho que é um ótimo banco para quem tem Luigi, Jefité, Eric Belé, Felipe Anderson. Porra, o Cebolinha é o Pelé com esses caras que eu falei aqui para você, Karina. Vai lá. Lugó, mas ele tem um histórico de lesões pesado, hein? Então, assim, é um jogador que muitas vezes o Marcos não se Lobari pode... colocou exatamente o que você está falando. Olha lá. O Cebolinha, o Salsinha, só vive machucado, Lugó. Para. É isso aí, vai lá. Pois é. Exatamente, Lugó, assim, contratar um outro jogador, assim, que vai ter um salário super inflacionado, vai inflacionar ali a folha de pagamento do Palmeiras, para não poder contar com ele sempre, justamente por esse histórico de lesões, é um cara que se machuca com frequência, outro jogador de vidro, né, a gente conhece bem como é que é isso, então, assim, é complicado, Lugó, melhor que Luigi, que todos os do banco do reserva do Palmeiras, ele tem qualidade, é um jogador tecnicamente bom, acontece que essa questão da lesão me preocupa, e pelo salário alto que se tem, então, assim, não sei, Lugó, eu acho que eu não traria o Cebolinha, não. O Carlos Aquino falou, levem logo. Quando um rubro-negro pede para levar logo, eu já não quero, viu, André? Porque o torcedor entende mais do que dirigente. Quando esse Carlos Aquino levem logo, então eu já mudei de ideia em relação ao Cebolinha. Não ia liberar ele, se ele tivesse... Lugó, por que você acha que o Flamengo vai liberar? Cara, é isso. Por que nós vamos pegar o resto dos outros, Lugó? Pelo amor de Deus, né? Já chega os nossos restos que tem lá, você quer pegar o resto dos outros ainda? Pelo amor de Deus. O Jeff, até quero, você quer o Jefité aqui. André, é narrativa criada pelo BAP do Boto, estamos sem grana. Um time cobrou 15 milhões de euros de um jogador avaliado em 8. Estão tentando tirar vantagem. Lembrando que o Flamengo estava negociando com Paquetá e Caio Jorge ao mesmo tempo. Grana tem. Eu vou nessa linha do Jeff aqui, André. Sabe o que eu acho? O BAP, ele falou no início do ano, lembra? Esse ano eu vou gastar 1 bilhão. E aí eu acho que o mercado acabou inflacionando para o Flamengo. Será que é uma tática? Porque tanto o Palmeiras quanto o Flamengo estão no mesmo discurso. O importante é a manutenção do elenco. Saiu no GR, produção que eu estou falando. Tanto a Leila Pereira, quanto o Abel, quanto o BAP, o Boto, falaram que é o seguinte, os dois clubes, os dois melhores times do Brasil, que hoje são Flamengo e Palmeiras, tem como foco, como estratégia, ter a manutenção do elenco. E aí, será que é uma estratégia que o Jeff colocou aqui? Será que o Flamengo não está escondendo o jogo para os jogadores ficarem mais barato e ficar mais acessível eles trazerem algum reforço, André? Porque não é possível. Você acha que o Flamengo não vai trazer ninguém? Porque assim, o Flamengo hoje, na minha visão, tem um elenco melhor que o do Palmeiras, principalmente na defesa. As laterais do Palmeiras é uma aberração. Jefité, as laterais do Palmeiras é crítica. Agora, do meio pra frente, eu acho que é muito mais um problema do Abel do que um problema do elenco do Palmeiras. Agora, o banco de reserva do Palmeiras é assustador. André, o Flamengo tá escondendo o jogo, dizendo que não vai gastar pro mercado ficar mais acessível e eles poderem trazer grandes jogadores como o Almada que eles estão querendo? É verdade. Você tem trouxa no mercado. Só tem cara cabaço no mercado. Vão acreditar na história do BAP. Lugó, faça-me um favor, vai. Karina, o André tá sempre revoltado. André, não é revoltado, Lugó, que os caras criam uma narrativa que não existe. Os caras acreditam em umas narrativas que não existem, cara. Você acha que o mercado não sabe? Você acha que os caras que negociam os jogadores são os mesmos? Não sabem o que acontece? Eu vou enganar. Olha, não fala. Lugó. Olha, nós temos dinheiro, mas nós vamos enganar o mercado. Não fala pra ninguém, viu? Nós vamos enganar o mercado. Lugó, faça-me um favor, vai. Pelo amor de Deus, parece criança. Cadê o André, domingo maravilhoso aqui, uma noite bacana em São Paulo. O Flamenguista 2.0. André, Lugó e Karina, qual derrota vocês ficaram mais puto? 6-0 do Curitiba, 6-0 do Goiás, e quem vocês levariam para substituir o Wesley? Começa aí, Karina. Curitiba, Goiás. A que eu fiquei mais puto mesmo, sei lá qual foi. A que eu fiquei mais puto, acho que foi... Fiquei puto daquele 2018 do Corinthians 1-0. Não precisa de ser 6, não. Não precisa ser goleada pra eu ficar puto, não, viu?
Teve um do Figueirense também, que foi uma aberração, não? Não, é mesmo porque era uma época de um time horroroso, então você não tinha expectativa nenhuma. Então, assim, perdeu o título paulista do jeito que perdeu, que os caras inauguraram o VAR antes de ter o VAR, aí você fica puto. Aí você fica puto. Mas quando você tem um time que era horroroso e tomava, você já sabia que ia tomar, então isso não abalava muito, porque você já estava esperando, era um time horroroso, você sabia que nada ia acontecer. Então, são coisas, tomou de Novo Horizontino, tomou gol, o Palmeiras tomou gols, assim, na época tenebrosa. Então, assim, isso para mim, realmente, agora, perder o Campeonato Paulista, que os caras inauguraram o VAR, aí você fica puto. Perder a final da Libertadores, você fica puto. Mas você fala, quando você vê o jogo, você fala, pô, mas não teve nem perto de ganhar, então você não fica tão puto, né? Mas é ruim perder uma final de Libertadores, é ruim. Então é esse tipo de coisa. Agora, você levaria, André, pro lugar do Wesley, a pergunta do nosso amigo Cafu, aí, vai. Eu dava um toque no Cafu, ver se ele quer voltar a jogar. Quem sabe? Eu mandava o Cafu. Ô, Cafu, dá pra você voltar aí, pelo menos? Com certeza, Lugol. Ia ser melhor que muito cara que tá lá. O Danilo vai ser lateral direito. Gente, vocês acreditam em Copa? O Danilo, de 2012, 11, foi campeão da Libertadores. 15 anos atrás, vai ser o lateral direito da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. E o cara convocou um volante. Eu não entendi. Perdemos um lateral, ele convocou um volante. Não, mas quem você levaria, André? Não tô falando o Pardal italiano. Não tô falando do Pardal italiano. Tô falando você. Quem você levaria? Não tem quem levar. Não tem quem levar, não tem uma escassez. Olha... É uma escassez. Se fosse o lateral esquerdo, ainda falava, leva o Juba do Bahia, sabe? Você falava, você inventava alguma coisa, mas lateral direito não tem quem levar. Não tem quem levar. Fica tão evidente que não tem mesmo, que o Riai, assim, o Riai evoluiu, melhorou, mas a gente sabe que não é nenhum Cafu, né? Assim, tem limitações, inclusive ofensivas, né? Não acerta um cruzamento, defensivamente vai melhor. Ele é titular da seleção argentina, atual campeã da Copa do Mundo. Quer dizer, isso só revela a escassez de lateral direito que se tem no futebol mundial. O Riai talvez permaneça, ele não foi convocado ainda. Machucou o zagueiro agora. Machucou o zagueiro. E ele jogou o tempo todo ontem. Foi o único jogador da Argentina. Às vezes o Abel faz ele jogar de terceiro zagueiro, pode ser que... bem o Riai, hein? É um bom menino, hein? O Riai é bom menino. Eu gosto do Riai. Eu gosto do Riai. Gente boa. Também gosto. Ele diverte o Manuel Rocha Matos, obrigado pelo superchat, pelo like. Rapaziada, vamos deixando o like, vai. Queria muito se a gente chegasse a 3 mil likes e chegasse a 140 mil inscritos. Você curte a Turma do Amendoim? Se essas 2.300 pessoas se inscrevessem agora, a gente batia 150 mil inscritos. Então você que não é inscrito e curte aqui o nosso trabalho honesto, digno, a gente coloca opinião mesmo, é resenha, é canal resenha, canal que não fica lacrando os outros, tá bom? Então se você puder se inscrever, deixar o like, ajuda muito no crescimento, tá bom? Manuel Rocha Matos, salve palmeirense, sou o Flamengo e gosto muito de você. O bem que vocês fazem, a boa rivalidade é exemplar. Todos e todos nós agradecemos. Obrigado, Manuel Rocha. É isso aí, né, gente? Karina, futebol e rivalidade é resenha, é esse papo bacana. Por isso que eu admiro muito o Fernando Gil. Queria muito, eu não sei se eu tenho o mesmo carisma do Fernando Gil, mas eu me espelho muito no Fernando Gil, né, Karina? Fazendo live de pós-jogo dos clubes, porque o futebol é isso, essa resenha bacana. Tenho amigos, Fernando Gil é um cara que queria fazer live, eu e a Karina é prova disso. Fomos pro Rio de Janeiro em janeiro, né, Karina? E o Fernando Gil me convidou para fazer uma live no Fusca dele do Flamengo. Então, gente, tenho amigos do Flamengo, Fernando Gil, Mito Rubro-Negro, o Almeida, quem mais? Muito amigo, no Botafogo, Fala Fogão, o Azambuja, o Vitão, gente, o Ronaldo da Urubucã, gente, tenho muitos amigos. O fato de acontecer alguma coisa com o Flamengo, gente, não representa toda a torcida. Tem palmeirense que eu gosto, tem palmeirense que eu não gosto, tem canal do Palmeiras que eu não gosto mesmo. Então, gente, e a gente faz o trabalho honesto, sem falar mal de ninguém, expressando nossa opinião. Vou errar, vou acertar, mas o respeito com a instituição, com a rivalidade, é muito legal, gente. E o canal aqui preza por isso. Eu prezo pela boa rivalidade, pela resenha, pela tiração de sarro. Eu falo das fraldas cheias do bag e vou continuar assim. Se tem palmeirense que não gosta, eu não faço canal para outros palmeirenses. Eu faço canal pro André, pra Karina e pro público que gosta. Respeitando o Palmeiras, sendo palmeirense pra cacete, muito palmeirense e respeitando a todos que estão aqui, tá bom? Então um abraço pro Manuel Rocha Matos. Vai deixando o like, rapaziada. E o Fernando Nicolás e Karina, Alan ou Flaco, devem ser vendidos, caso contrário, não vai trazer ninguém. Jefité não vai fazer falta. Lembrando que o Jefité foi operado hoje. O Real jogou bem na seleção, pode ser mais uma venda. Eu gostaria que o Maurício fosse
vendido. Eu também. Eu gostaria muito, Eu acho que seria, Lugó, assim, seria um livramento, hein? Porque assim, foi um jogador caro, que chegou com a intenção de ser titular. Eu acho que o Abel pensou quando, né, pensou na contratação, lógico que teve o aval do Abel, não tenho a menor dúvida disso, tudo passa por ele, e acabou não rendendo, Lugó, não desempenhando, e já tá um bom tempo, né? Já o quê? O Maurício já tem 1 ano e meio no Palmeiras, sei lá. Então, Nossa, assim, não deu certo. Como é que é, André? Parece que tem uns 10 já. Tanto que eu tô de saco cheio dele. O André quer fora Maurício, fora Abel. E o Veiga, gente, o Veiga voltando. Nem me fala do tem Veiga. ideia do que é isso? Puta, não me fala do Veiga, pelo amor de Deus. Ninguém merece, André, daqui a pouco vamos falar do Veiga, meu Deus do céu. Ó, vamos falar do Veiga. Ó, vamos somar aqui os jogadores do Flamengo? O Flamengo tem aqui esses 4 jogadores para vender. E eu preguei aqui os valores avaliados no Transfer Market, exceto o Cebolinha, que eu vou comentar aqui. Transfer Market, valor do Wallace Ian. Depois vocês vão lá e podem conferir. 5 milhões de euros. O Wallace Ian vale hoje 5 milhões de euros. Caro. Luiz Araújo, esse eu acho que vale mais. Tá colocando 7, ele tá valendo 7, mas para mim é um bom jogador. Esse é um jogador que eu quero no Palmeiras. Luiz Araújo é um jogador que eu gostaria de ter no Palmeiras. Sousa, bom jogador, não é, André? É um bom preço, bom jogador, um bom preço. Jogador para compor elenco, né? Jogador para compor elenco, um ótimo jogador. O Luiz Araújo, né? um ótimo jogador. Novo também, não é? Ele é novo, é um jogador novo. É um bom preço, 7 milhões tá bom. Ó, Carrascal, 13 milhões de euros é o que tá avaliado no Transfer Market. 13 milhões de euros. Caro. E o Cebolinha fui eu que interferi aqui, porque é um jogador que vai ter o contrato livre no final do ano, e para ter uma antecipação financeira, eu acho que 5 milhões de euros, até menos, 3, 4 milhões de euros, eu acho que vale o Cebolinha hoje para poder antecipar aí a receita pro Flamengo, Karina, André. Somando esses 4, dá um total de 30 milhões de euros, e o Flamengo precisa vender 43 milhões de euros. Fica faltando 13 ainda. Quem serão os outros? O pessoal colocou Ayrton Lucas, Emerson Royal, mas eu não acho que Emerson Royal vale quanto? 3, 4 no máximo? Agora o Ayrton Lucas eu acho que vale uns 5, 6. Não vale o Ayrton Lucas, André? Não sei, assim. Pode ser que vale. Dentro do mercado nacional até pode valer. Lugó, aqui no chat estão comentando que em relação ao Wallace Ian, o Bragantino teria algum interesse na contratação. E em relação ao Carrascal, teria interesse na Rússia, algum time da Rússia também. Mas assim, Lugó, eu não sei, eu acho o Carrascal completamente descontrolado, desequilibrado. Eu acho que essas partidas que ele comprometeu foram partidas importantes, especialmente contra o Corinthians na final da Supercopa, contra o Palmeiras, um confronto direto, um jogo que valia muito ali pelo Campeonato Brasileiro, contra o Fluminense também, que é um rival direto lá, carioca. Então, assim, para mim também é um jogador que tá super inflacionado, o Carrascal. Então, amigos, o que você acha? O Flamengo precisa realmente vender esses jogadores para contratar no meio do ano? Porque realmente o Flamengo tem que se desfazer aí desses jogadores, né? Tem que vender Luiz Araújo, é um ótimo jogador e tal, mas, porra, já declarou aí que quer ter mais minutagem. E tá tendo, né? Com o Leonardo Jardim, mas não tá mostrando nada em campo. O cara não tá atuando muito bem. Jogou muito bem já no Flamengo, sim. Foi muito importante, mas no momento o cara não tá rendendo, não. E o Carrascal só trazendo problema para o Flamengo. Assim como o Wallace Ian. O Cebolinha, já sabemos, falou pro jornalista que não iria mais renovar. Então está buscando um novo clube aí. Será que o Flamengo vai conseguir vender e conseguir esse dinheiro todo aí com essa venda? O que você tá achando, meus amigos? Será que o Flamengo tá dependendo dessa venda? Eu tô fazendo essa pergunta aqui, sendo bem irônico para você. Eu acredito que esteja entendendo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Michael Flá. Se inscreva no canal, já deixa aquele like no vídeo e ativa o teu sininho para você não perder nada. Um forte abraço e até a próxima. Saudações rubro-negras!